Pessoal, uma comissão de deputados esteve na Europa, tá? Para levar, né, os problemas de liberdade de expressão, de censura, de perseguição a opositores que acontece aqui no Brasil para a Europa, tá? E ao chegar lá, eles ficaram impressionados porque parlamentares europeus já sabem o que está acontecendo aqui no Brasil, graças ao Elon Musk, que fez questão de mandar para todos, né, informações do que está acontecendo no Brasil. O parlamento norte-americano, ou seja, o Congresso norte-americano, também está preparando uma série de documentos, um verdadeiro dossiê, para espalhar por todos os países da Europa sobre o que acontece aqui no Brasil. E aí tem um vídeo de alguns deputados brasileiros que estão lá na Europa que eu vou colocar aqui para vocês. Então, fica até o final para vocês entenderem, né, como está essa batalha aí pela liberdade de expressão, qual é o papel desses parlamentares brasileiros nessa atuação. Também nós vamos falar sobre a questão da saúde do Lula, né? Cada vez mais cresce o entendimento e o sentimento que o Lula está fora da jogada. Tanto é que o dólar caiu só de se imaginar, né, que o Lula está fora das eleições. Para você ter noção, depois que o Lula teve a primeira cirurgia, os médicos anunciaram que ele estava bem, o dólar manteve-se alto. Quando os médicos anunciaram que ele precisava de uma nova cirurgia, que a situação de saúde dele não está tão boa assim, o dólar caiu. Ou seja, cresceu a expectativa de que o Lula ou pode ir para a terra dos pés juntos, ou pode estar fora de 2026. O mercado entendeu isso. E ao entender isso, o dólar caiu. Para você ver o impacto, né, do Lula na economia brasileira. Mas enfim, nós vamos acompanhar tudo isso aqui, nós vamos estar falando com vocês sobre todas essas situações nesse editorial. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, é sempre importante. Te agradeço muito pela confiança que você tem no nosso trabalho. E aí, bora para cima, né? Vamos trazer informação de qualidade e relevância para você. Só lembrando, não esquece de fazer o download, tá? Quer ganhar dinheiro com leilão de imóvel? O livro próprio, certo, para você tá aí, tá bom? Vamos começar? Eu quero começar com uma publicação, né, do Space Liberdade. O William Vac. O William Vac, ele criticou o Lula de uma maneira tão contundente, né, que mostra que, cara, nós estamos desgovernados. Esse aumento da taxa de juros se dá por incompetência do governo. Eu quero que você preste atenção do que o William Vac falou aqui nessa crítica, né? O William Vac critica Lula que resolve manter a aposta política em popularidade, mesmo consciente de que a economia está sendo destruída. O horizonte é exclusivamente eleitoral. Lula não se deixou impressionar. Parece ter certeza que tudo vai dar certo. Mas para quem? Ou seja, a visão do William Vac, e eu quero que você observe, é que é só populismo. O Lula só pensa no poder pelo poder. Ele só quer reeleição. Esquece qualquer projeto político para o Brasil. Ele só quer reeleição. Olha o que o William Vac fala. O Banco Central tornou a principal aposta política de Lula ainda mais arriscada. Elevou em 1 ponto percentual a taxa básica de juros e ameaçou. Essa é a palavra. Ameaçou. Mais 2 aumentos iguais a este nas 2 próximas reuniões, o que jogaria a Selic para cima dos 14% ao ano. O recorde recente foi um pouquinho abaixo disso ainda no governo Bolsonaro. A aposta política de Lula é escancarada. É manter o pé acelerando a expansão dos gastos públicos como forma de aumento de popularidade e de ganhos, benefícios político-eleitorais. Ele resolveu manter essa aposta no último pacote que apresentou para conter o crescimento de despesas, consciente do risco que uma política fiscal expansionista acelera a inflação, o risco de desvalorização da moeda, que pressiona também a mesma inflação, consequente aumento de taxa de juros, que inibe a atividade econômica. O horizonte de tudo isso é exclusivamente eleitoral. É pensando em como vencer em 2026 que Lula 3 resolveu assumir o risco, esse risco de que inflação, juros e dólar alto tragam problemas para a economia, mas que seriam amplamente compensados por popularidade vinda dos gastos sociais e vinda pela prometida isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. O cenário externo de incerteza e instabilidade também não ajuda, mas Lula não se deixou impressionar. Parece ter certeza de que tudo vai dar certo. Para quem? Nessa edição vamos tratar também... Vamos lá, o que você precisa entender aqui, tá? O Lula fez a aposta de que não tem problema o mundo tá pegando fogo, tá? Você já viu aquela foto de uma menininha psicopata, né? Que virou um meme, né?
que tá tudo pegando fogo, a casa tá pegando fogo e ela tá com o ursinho assim, tipo assim, com aquela cara de mal assim, falando, tô nem aí, né? Ela pôs fogo na casa e fingindo de santa. O Lula tá fazendo isso. O Brasil tá pegando fogo. Juros altos e dólar alto tem um impacto na economia que você não tem noção do tamanho. É muito grande. E aí a casa tá pegando fogo e o Lula falando, não, eu vou dar aqui, ó, mentindo, porque o Lira já falou que não vai ter. Olha, vou dar isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, ou seja, enganando o coitado do pobre mais uma vez. E aí o William Vac simplesmente expôs isso. É uma medida populista, mentirosa, que não vai resolver nada. E para você ter uma noção, tá? Isso aqui é insano. O cara adoecer melhora a economia. Não, é insano, cara. Isso aqui é algo que assim, a gente não pode falar que isso é uma coisa simples e banal. O Lula faz tanto mal à economia brasileira que a simples previsão de que ele pode bater as botas faz com que o mercado, igual um cachorrinho, bane o rabo. É, opa, vai dar certo agora, ó, vai dar certo. Olha essa matéria da Folha de São Paulo. A queda do dólar e a alta da bolsa refletem a aposta que o presidente não disputará as eleições em 2026. A simples, sabe, migalha de que o Lula já era, já foi, faz a economia reagir. Então, assim, não tem o que falar. Matéria do Estadão para vocês, tá? Presta atenção. Cirurgia, a qual Lula foi submetido, mostrou que, ao menos nos próximos 2 anos, o Brasil precisará lidar abertamente com o tema da sua saúde e da sua idade. Exatamente o retrato do que aconteceu com Biden começa a se desenhar aqui no Brasil. Lula está fora. Lula não tem saúde, não tem idade, não tem competência para estar à frente da presidência da República. É fato. E aí, agora mais do que nunca, né, sabe, fica escancarado. O editorial do Estadão escreveu: a saúde do presidente é uma questão nacional. Encarar esse debate é não só legítimo, como incontornável. E a mídia e o PT estão escondendo isso, eles não querem em momento algum, em hora alguma, levantar o debate e entrar no debate sobre as condições de saúde do governo Lula. Não querem nem pensar nisso. Mas é inevitável. Estão impedindo, tá? Assim, para passar a imagem que o Lula tá bem, e como pode estar bem se está numa UTI, para passar a imagem, né, falsa de que o Lula tá bem, impediu, não, o Alckmin não precisa assumir, o Lula tá gerindo o país de dentro de uma UTI. Vocês acham que o povo brasileiro é um otário? Pelo amor de Deus. Lula passa por cirurgia e Alckmin assume o conselhão nessa quinta. Não, deixa o Alckmin fazer as reuniões, né, fazer o papel aqui de primeiro damo do Lula, né, de substituto, mas sem assumir o cargo da presidência, porque nós não podemos passar a imagem de que o Lula está fora, né? Não podemos passar de forma alguma a imagem de que o Lula não consegue mais, que é um fraco, que já foi, né? Como diz o Lula, ele quer ser lembrado como um homem bonito e não uma pessoa feia, deficiente que anda de andador. Lembra disso que ele falou? Uma fala pífia dessa, né? Se fosse o Bolsonaro, o mundo caía na cabeça dele. O mercado, a indústria já divorciou do Lula. Juros e desvalorização do real derrubam a confiança da indústria no Lula, né? E a indústria confiar no Lula, poxa, isso é esquisito, né? Isso é muito estranho, a indústria confiar no Lula. Mas tá bom, né? Tem gente que acredita no PT, dá para acreditar, tem Papai Noel, né? Então, o que acontece? O mercado, né, já desassociou do Lula. Agora, o principal que o PT não entendeu, tá? E a gente foi salvo, de certa forma. Por quê? Porque o PT é um mal incontrolável, a esquerda é um mal insanável. E eles tinham um plano quase perfeito. O plano deles era dominar tudo. Eu vou dominar a mídia, eu vou dominar as escolas, eu vou dominar
o judiciário, eu vou dominar o crime organizado, eu vou dominar a política, eu vou dominar tudo. Então eu vou chegar dominando tudo. Até que surgiu um negócio chamado rede social. E um bando de mané que nem eu resolveu falar, não, eu vou expor quem é o PT de verdade, vou expor de verdade quem eles são. E aí, todo o castelinho de areia que eles tinham construído caiu. Por quê? Porque o brasileiro se libertou daquele discurso woke, né, ultrapassado do PT. E o PT nunca imaginou que isso ia acontecer. Ele não acompanhou a evolução. E o PT ficou ultrapassado, retrógrado, ficou para trás. E aí, quando você vê até a Globo, tá, falando isso, é porque o negócio está mais tenso do que você imagina. Dá uma olhada, né, no que o Otávio Guedes, da Globo, falou. Olha, é simples. O PT não está observando o básico, o preço do supermercado. Por quê? Porque ele é retrógrado, ele é atrasado. Ele não sabe que um vídeo, né, do seu João lá da esquina, que faz um vídeo falando, porra, olha o preço da banana, viraliza muito mais do que os milhões que ele paga para a Globo, né, falar bem do governo. Então, eles já eram, né? Acabou a esquerda no Brasil. Eles não sabem dialogar, até porque o que eles defendem não é o que o brasileiro quer. Escuta só essa do Otávio Guedes, que eu tenho que concordar com ele. O PT está falando muito de mercado e pouco de supermercado. A oposição só fala em supermercado. E o PT fala de Copom e Faria Lima. Faria Lima, para a maior parte da população, é estação de metrô. Copom é talco para bumbum de neném. Então, o que é a vida real das pessoas é o supermercado. E a oposição está sabendo falar isso. E quando você diz que o eleitor do Bolsonaro quer menos calcificado, para usar o termo aqui do livro do Felipe Nunes e do Thomas Trauman, quer dizer, esse eleitor, ele vai ao supermercado. Então eu lembro bem quando houve uma queda na popularidade do Lula, e nas ruas só se falava do preço da banana, que é o preço da banana, a banana prata estava R$10. Era o comentário da feira. E depois eu fui apurar, e realmente havia um problema na Bahia, na safra da Bahia, houve um problema e o preço da banana subiu. Mas trataram isso um pouco assim, na pilhéria, sabe? Preço da banana. Pô, mas é isso que interfere, gente. As pessoas compram banana, as pessoas comem banana. As pessoas não ficam acompanhando Copom, Faria Lima. O PT quer fazer a política, a crítica política ao mercado, como sempre fez? Legal, que faça. Mas essa ser a única linha de comunicação, né? Um samba de uma nota só, tom, não produz resultado, digamos assim, prático, né, na popularidade do governo. Então, eles continuam falando de Faria Lima e Copom, enquanto a oposição está falando muito mais próximo do eleitor, né? O PT... Deu para deixar claro por que o PT já era? Por que o PT realmente, assim, foi dizimado, de certa forma? Na prática é exatamente isso. Eles não sabem mais discutir com o povo, eles não sabem mais entender, né, qual é a visão do povo. E a oposição sabe, porque a oposição hoje dialoga com as dores do Brasil, né? Coisa que a esquerda, né, o PT, já não sabe mais há muito tempo fazer, tá? Vamos lá. Vou colocar esse vídeo aqui para vocês, que eu achei muito interessante, de um grupo de deputados, né, inclusive a Bia Kicis está aqui, o Eduardo Bolsonaro. Eu achei interessante, né, a denúncia que se fez em relação ao Congresso americano. Dá uma olhada. Gente, só um minutinho, só dá um oi aqui pro pessoal aqui do Instagram, dá um oi aqui pro pessoal para... Beijo. E aí, pessoal? Edu, e aí? Qual a sua impressão, assim, até agora? Muito bom, né? Aqui a gente não só está levando a verdade, mas a gente está criando multiplicadores. Vem pra cá, Bia. Senta aqui, ó. A gente está falando com os formadores de opinião europeus, né? Além de criando conexão, levando a verdade, tudo isso. Então a gente vai voltar para casa e as pessoas que estão aqui, elas vão continuar repetindo aquilo que nós estamos falando. Aqui, gente, vocês não têm noção. Todos eles estão ligados no Twitter Files Brasil. Todos.
O Elon Musk, ele tem feito assim uma ajuda tremenda, uma economia de força, porque uma coisa, com todo respeito, é eu, a Bia, o Marco Antônio, né, o Colom, o Salles, uma coisa é a gente sair daqui do Brasil, levando a verdade aí para fora. Outra coisa é simplesmente o cara mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo, na rede dele, levar essas verdades. Ele está trazendo fatos que todos nós aqui já suspeitávamos que ocorria. Eu, por exemplo, né, eu ficava indignado quando alguém vinha me contar, ou às vezes tinha um problema na rede social, e tinha lá, você foi bloqueado, eu tenho que deletar o post por causa da nossa política interna. Eu ficava querendo até saber qual post, por qual política interna, qual ponto, e nunca falava. O Elon Musk está dizendo agora que isso daí ocorria porque o Alexandre de Moraes pedia para que políticos, jornalistas e usuários fossem censurados e não soubessem que essa ordem estava partindo dele. Não podemos ser também, né, hipócritas. E o Elon Musk tem que provar isso. E agora, né, Marco Antônio, desde ontem veio o chamamento do Congresso americano, não é isso? Solicitação do Congresso americano, ele falou centenas, talvez milhares de documentos pertinentes ao Twitter Files que vão ser expostos a partir de agora também no Congresso americano. Então o levantamento está sendo feito. O negócio ele está tirando o pessoal do Brasil, porque senão a turma dele vai presa lá, os funcionários dele vão presos. É um escândalo sem tamanho, é um escândalo gigantesco que mostra uma afronta enorme à democracia, né, às regras de liberdade de expressão e de um ambiente proteção de dados e de um ambiente de igualdade. Eles não falam tanto em igualdade, a esquerda fica pregando igualdade para quem, cara paga? Eles querem calar os conservadores e usam os meios mais sujos possíveis para isso. E eu acho que é importante também a gente expor o fato de que a Globo, a CNN, essas empresas de comunicação entraram numa guerra em favor do autoritarismo. Eles estão do lado da censura e eles estão defendendo isso todos os dias. Então é muito importante a gente furar as bolhas para que as pessoas entendam que a luta é completamente assimétrica. É a gente com as nossas redes sociais contra a Globo que chega em milhões de brasileiros. Por isso que eles querem censurar as redes. Eles chamam, que eles falam assim, regular, gente. Não é regular, é censurar, tá? Eles usam umas palavrinhas, né, para mostrar, não, nós somos a favor da liberdade de expressão, mas tem que ser regulado. Regular é censurar, não falar o português correto, tá? Porque quando alguém ofende alguém, comete um crime que já está previsto aí no nosso Código Penal, calúnia, injúria, difamação, a pessoa vai responder por isso. Agora, não pode ser previamente, você já achar que a pessoa vai cometer um crime e calá-la, isso é censura. E lembrando a vocês que tudo isso que está acontecendo, o Elon Musk, ele comprou o Twitter no meio da eleição brasileira. Então essas ordens para censurar jornalistas, parlamentares, né, tudo isso que ele está falando é da eleição brasileira, né, outubro de 2022 para cá. Só para lembrar isso daí para vocês. E mais o que? Débora, deputada estadual da Amazonas, Menezes. Estamos aqui para continuar a missão que a gente começou em Boston. E muitas pessoas a gente ouve falar, né? Nossa, mas não está dando certo, como assim? Porque vocês estão falando fora exatamente porque a nossa voz é calada quando a gente tenta falar dentro do nosso próprio país, dentro dos nossos parlamentos estaduais também. E aqui, além das pessoas estarem acompanhando após os últimos acontecimentos do Elon Musk, a gente pode fazer com que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo no nosso país, debatam sobre isso e continuem replicando essa verdade agora, que de fato o nosso país não é mais uma democracia, mas a gente vai trabalhar duro para que ela volte a ser. Isso tem um aspecto jurídico bem interessante. Eu sempre, quando eu comentei eleições, sempre falava que eu não ia tratar das maquininhas mágicas, não só porque quem falar disso do Brasil vai ser preso, mas porque eu não tenho conhecimento técnico sobre informática. Mas conhecimento jurídico eu tenho. Eu fui professor de Direito Constitucional por muitos anos, tenho 20 anos de advocacia no meu portfólio, e a função do TSE, no caso, nas eleições, é garantir a paridade de armas. E o que está acontecendo com esses documentos que estão vindo à tona? Há indícios fortíssimos de que houve um desequilíbrio na perseguição de posts e manifestações do nosso lado, em favorecimento a eles. Isso é muito grave. Isso vicia um processo eleitoral.
isso efetivamente coloca em risco a democracia e isso levanta a lebre para todos os players internacionais de que o Brasil jaz numa ditadura e que o processo eleitoral pode ter sido fraudulento por conta do desrespeito à paridade de armas, não só em relação àquele negócio das rádios, mas agora também em relação a toda essa perseguição da internet. E tem um aspecto interessante, não por acaso, quando a Folha de São Paulo solicitou informações das redes do TSE sobre o que foi retirado do ar e por que eles colocaram sob sigilo. Eles colocaram sob sigilo. Então nós precisamos urgentemente ter acesso a isso aí. E agora o Elon Musk fazendo isso nos Estados Unidos vai nos dar acesso a esse material, porque isso sim, independente da forma em que se deu a eleição, o instrumento que se deu a eleição, isso sim pode macular e viciar o processo eleitoral. Pois é. E aí agora a gente resgata esse vídeo aqui. Por quê? Porque agora o Elon Musk, né, vai assumir daqui pouco mais de 20 dias a presidência junto com o Donald Trump. Não pense que o Donald Trump está sozinho nessa. E é esse cara que fez tudo isso aqui, né, com a divulgação do Twitter Files, que vai fornecer informações diretas agora para o FBI norte-americano, sabe, para a inteligência norte-americana. E aí eu acredito que a pressão, né, vai ser bem maior, porque assim, vai ter uma robusta, né, quantidade de informações sobre tudo que aconteceu no Brasil. Bom, pessoal, obrigado pela informação, tá? Eu vejo vocês daqui a pouco. A gente volta com mais um editorial para vocês. Bom, ficou até o final, coloca no comentário. Muito obrigado e até o próximo.